Olá a todos, eu sou o Alê e estamos iniciando mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo. No programa de hoje vamos falar de um assunto super sério e muito importante, que são as áreas contaminadas em condomínios. Você sabe se você mora em uma área contaminada? Por exemplo, eu descobri recentemente que eu moro na Moca, e a Moca é um dos lugares aqui na cidade de São Paulo que, em sua grande parte, é contaminado, né? E para tratar desse tema, chamei aqui meu parceiro Leandro Henrique, sócio da BR+10. Obrigado por aceitar o convite, Leandro. Eu que agradeço, Ale. Fico feliz de estar aqui contribuindo, trazendo esse assunto importante, gerando conteúdo para o condomínio sustentável, para todos os síndicos, moradores, que de fato é um tema importante. Precisa ser olhado, né? Porque interfere diretamente na qualidade de vida de todas as pessoas. Legal. Leandro, para começar, o que seria uma área contaminada? Pois é, Ale. Quando a gente fala especificamente do tema técnico área contaminada, nós estamos falando sobre uma região ou uma área que, em função do seu uso anterior, por alguma razão, acabou permitindo que um contaminante, né, que é um contaminante orgânico, um contaminante químico, atingisse o sistema solo, né? Acho que é legal falar, praticamente todo o território brasileiro está sob água subterrânea, né? O aquífero, o lençol freático. Então a gente tem um sistema solo e água, né? O solo e água subterrânea extremamente sensível, né? Porque a gente está falando aí da água que a gente consome, da água que a gente usa para agricultura, para dessedentação animal, para todos os processos, e do solo, que é onde estão os nutrientes que dão origem aos alimentos que a gente consome. O que ocorre é que, em função desse uso pretérito, pode ter havido, por ingerência ou às vezes por falta de conhecimento, por falta de legislação na época, pode ter havido um derramamento, um vazamento de uma substância qualquer que ficou ali retida no solo, ou passou pela fase do solo e chegou na água, ou ficou retida na camada geológica que dá sustentação, né, de todo esse sistema. Então, uma área contaminada é uma área que, de acordo com os protocolos técnicos, científicos, acadêmicos, contenha, numa concentração maior do que aceitável, alguns tipos de substância nesse sistema solo-água subterrânea. Legal. E quais os principais fatores que geram nessa área contaminada? São basicamente atividades humanas e associadas com processos que manuseiam, em geral, produtos perigosos. Isso em geral, né? Porque o que é isso? Atividade industrial. Né? Então, quando você está falando de empresas que fazem tratamentos químicos em metais, você está falando de indústrias que precisam acondicionar e armazenar resíduos sólidos, você está falando de indústrias que têm processos que usam produtos explosivos ou amônia é um caso muito emblemático, porque ela reage com o ar e ela é extremamente contaminante, né? Prejudicial à saúde humana. Então, basicamente isso, né? E esse é o princípio, né, ou vamos dizer, é o ponto mais contundente, porque esse tipo de substância é extremamente agressivo. Né? Nós estamos falando de problemas próximos acho que a gente vai detalhar um pouquinho melhor, mas próximos a um câncer, né? Problemas de alteração de código genético. Mas existem outras atividades que não parecem ser tão perigosas, que fazem parte do nosso dia a dia, que também podem gerar esse tipo de contaminação. Um caso emblemático é o caso dos postos de combustíveis. Né? Você imagina que, não sei, quando a gente chega para abastecer o carro, você não vê onde tá aquele combustível, né? Exato. Ele não está vindo diretamente da refinaria, né? Ele tá acondicionado no subsolo daquele posto. Então, você vê, quando eu falo que às vezes é ingerência, às vezes é falta de conhecimento mesmo, o protocolo de construção de um posto de combustível, anteriormente, ele exigia um equipamento, um tipo de tanque, né? E esse tanque, que é chamado parede simples, né? Ele percebeu-se depois, com 20 anos, 30 anos de uso, que ele não atendia, né? Justamente. Então, às vezes, de novo, eu acho que é legal deixar isso claro, às vezes por ingerência mesmo. O tanque tem validade de tantos anos e aí o empresário não mudou mesmo, não trocou, esqueceu. Mas às vezes, muito antes disso, acabava acontecendo. Aí é um furinho, uma oxidaçãozinha, é uma gotinha, e isso
interfere nesse sistema. Primeiro para o solo, algumas substâncias... E vai ficar ali, por exemplo, essa gotinha vai ficar ali ou vai acabar caindo para outros lugares? Né? Exatamente, são anos e anos e anos e anos. Existem diversas substâncias químicas de interesse para esse tema, tá? E com características físico-químicas muito diferentes também. Mas, em geral, é gravitacional, né? Você está no solo, você começa a acumular, né? Então você tem um processo de aumento da concentração desse líquido, né? Geralmente é um líquido, ele pode percolar pelo solo. E às vezes ele nem chega no lençol freático, né? no aquífero. Outras vezes ele percola de uma rapidez muito maior, né? Que aí ele alcança outras regiões, né? Justamente. Você alcança o lençol, né? O perigo maior é esse, porque quando você alcança essa fase líquida desse sistema, você tem uma fase que você precisa olhar e falar para onde isso foi, né? Onde isso foi parar, porque depende do tempo, depende da quantidade, depende da substância química e depende do comportamento do próprio aquífero, né? Porque às vezes acontece assim, um exemplo legal a gente foi fazer uma vez uma investigação detalhada, né, que é uma fase do processo, e a gente estava num morro, né? A gente olhava para cima e você pô, um morro, né? Só que quando você pega, né, se você pega uma faixa, você tem a base geológica, a água, o solo e a superfície onde é construída. Então, às vezes a superfície está para cima, mas o curso do lençol freático é ao contrário. Então você fala assim, para lá não foi a contaminação, ainda bem que ali não tem nada. Mas você olha para trás, aí tem uma escola, tem um condomínio residencial, e às vezes ele está indo ao contrário, né? E você comentou de um ponto que eu também desconhecia, que são os cemitérios, né? Justo. Acho que, não sei se as pessoas têm essa ideia que um cemitério contamina a área, né? É uma fonte de geração de contaminação muito importante, né? Porque é inerente à vida, né? Não tem como ficar medindo as palavras para falar sobre isso. A gente vai morrer, a gente precisa ter esse cuidado. E, de novo, essa questão eu só não queria deixar aqui uma ideia de que isso é feito intencionalmente, ou é feito, sabe, de uma forma criminosa. Também não quero saber. É o que a gente não sabia mesmo. A gente veio aprender, né? As legislações são recentes, né? Até as legislações guarda-chuva, a lei de crimes ambientais nacional, né? Você percebe, a gente estava falando de um entendimento mundial que vem um pouquinho antes, de 68, vai? Sim. Mas assim, quando começou a ficar mais... 1992, né? Na 92. Exatamente. Então, assim, nem tudo é por imperícia ou negligência. Sim. Né? Tem coisas que a gente não sabia. E o fato da gente enterrar os nossos entes é uma fonte de contaminação. O nosso corpo, ele se decompõe. Né? E aí você fala, poxa, mas eu não tenho em mim, eu não tenho amônia, né? Eu não tenho hidrocarbonetos, né? Mas eu puxei da indústria, né? Porque às vezes isso fica muito nesse negócio da contaminação química. Mas nesse caso aqui é uma contaminação, vamos chamar, biológica, né? Por compostos orgânicos. A gente, a alface, os animais, todo mundo é carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, tem um pacotinho, né? E aí, assim, poxa vida, se você pensar assim, não é adubo, né? Sim, em uma determinada concentração. Agora, se você tem um ponto onde você tem uma concentração altíssima disso, associado a um movimento de transporte dessa carga orgânica pelo lençol freático, você pode chegar em locais que isso não é o ideal. Então, sim, os cemitérios, agora existem protocolos diferenciados. Quando você vai fazer o processo de um licenciamento de um cemitério, você tem que garantir que essa decomposição da matéria orgânica que está ali seja contida, né? Que você esteja numa área estanque. E os condomínios, né? Eu sei que você realmente tem alguns cases aí, né? Já aconteceu isso, acontece ainda, né? Eu mesmo sou gestor ambiental. Eu lembro na época que eu fiz faculdade, né, no Senac ali, né, que fica em Santo Amaro. Eu lembro que a gente estudou muito isso. E a região é muito contaminada, como você até comentou, né? E muitos prédios foram construídos ali, né? Isso. Então, queria que você contasse um pouco mais disso, né? Como também o morador pode saber, né, pelo menos saber se ele mora ou não numa área contaminada, como que foi o processo desses condomínios que você falou, são mais emblemáticos. Existem, na região do ABC, Santo André, Mauá, mais o Marco, né?
talvez tenha coincidido com a minha história, com o meu marco, né? Mas quando eu comecei a olhar para essa questão, foi nessa ocasião, por conta dos condomínios residenciais que tinham ali na região, no limite ali entre Santo André e Mauá, né? Eu digo o seguinte, Ale, faz parte do processo de evolução do mundo, né? As cidades se desenvolverem. E aí, você pega hoje cidades aí que tem às vezes 20, 30 mil habitantes, mas ela tem um polo industrial importante. Né? Então você tem uma indústria de base ali pesada e tudo mais. Então, se você olhar para trás, era mais ou menos o que acontecia aqui em São Paulo. Então, Santo Amaro, a região da Moca, em São Paulo também, Santo André, Mauá, ali são regiões onde houve uma atividade industrial muito, muito intensa. Sim. Né? No começo, vamos dizer, a partir da década de 50, 60, 70, né? E acabou deixando essa contaminação. Justamente. Aí, de novo, né, que eu sempre falo, mas sacanagem, né? Os caras foram lá e fizeram... Não tinha protocolo, não se sabia como fazer, né? Então, o que acontece é que você tinha nessas indústrias áreas de abrigos de resíduos, por exemplo, ou abrigos de produtos perigosos, que não estavam em área em estanque, esses abrigos não estavam construídos seguindo os... Hoje a gente tem a BNT, tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas, emite normas para como você construir um abrigo de resíduos, como construir um abrigo de produtos perigosos, de modo que isso seja contingenciado, que vai para uma caixa separadora, que você tenha o esgotamento disso, tem todo o processo de transporte desse resíduo para o local ideal, com controle de documentos e tudo mais. Então, evoluiu muito. Mas o que acontece é isso, onde que a relação atividade industrial, área contaminada e residência, né, onde que isso acontece? Quando você começa a ter a evolução dos centros urbanos, especulação imobiliária... E aí muda, né? Você muda o uso. Muda o uso, né? Na mudança... Que foi o que aconteceu na Moca, exatamente, né? Santa Amaro, exatamente. Tanto é que hoje os protocolos de análise contaminada, eles terminam com a solicitação de alteração de uso. Eles começam olhando o histórico de uso daquela área, tem que ter uma série de fases, e eles terminam permitindo ou não a alteração daquele uso. E qual é o protocolo que deve ser seguido para aquele uso poder ser feito. E aí esses condomínios, ficou sabendo que estava numa área contaminada, o que fizeram? Aí você tem que começar no protocolo estritamente técnico, né? O rigorosamente técnico. Então, as fases que se devem ser seguidas, é importante ressaltar que a minha base aqui é a base da legislação do Estado de São Paulo, perfeito, cujo órgão ambiental é a CETESB, né? Tem participação também da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que é o órgão municipal, mas isso se reflete eu não posso dizer aqui com certeza absoluta que é igual em todos os outros estados, porque não atua em todos os estados. Mas tenho a impressão de que sim, tá? Eu tenho a impressão de que hoje o protocolo é muito semelhante. Tá. Tem estados que a gente sabe que não tem um protocolo e que acabam adotando aqui o da CETESB, né? Tá. Então, como é que começa? Só para ilustrar, assim, como que o morador pode ficar atento a isso, né? Nesses condomínios residenciais do ABC, as pessoas sentiam um cheiro na água, abria a torneira, sentia um cheiro de produto químico, né? Um cheiro de combustível, um cheiro de solvente, né? E essas radiações elas coincidem mais ou menos com essa época. O protocolo diz o seguinte: primeiro você estuda a área. Você pega fotos de satélites de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30, até uns 50 anos atrás. Você vai ver, ali era uma área rural, ali já tinha construção, já teve um imóvel, foi um estacionamento, foi um posto, foi uma indústria, ou foi outro conjunto residencial. Então, a gente chama isso de análise preliminar. Tá? A gente faz uma análise preliminar. Você pega as matrículas que foram usadas daquele endereço, você vai checando qual foi o processo de venda, de compra. Perfeito. É uma análise preliminar mesmo, é do passado, né? A gente olha para o passado daquele local que a gente está. Claro que envolve uma vistoria técnica, você já vai lá, porque a gente pode perceber um cheiro, pode perceber um acúmulo, alguma evidência mais genérica. Quando você conclui isso, você apresenta para o órgão ambiental o resultado daquilo. Tá? E aí o responsável técnico ele vai indicar, olha, por esse estudo, eu acredito que não deve seguir em frente, porque não tem nenhum traço, nenhum indício de contaminação. Por exemplo, você tem uma área que foi rural o tempo inteirinho. Sim. E agora vai construir alguma coisa. Não elimina, mas diminui bruscamente, brutalmente o potencial, né? Mas é o órgão ambiental, a prerrogativa é do órgão ambiental. Ele vai dizer se ele quer que você siga ou não. Todas as fases vai acontecer a mesma coisa. Você protocola, o órgão ambiental vai dizer se você segue com a análise ou não. Uma vez que você passa da preliminar, você vai para a confirmatória. A confirmatória, você começa a fazer sondagens. Né? Pelo resultado que você teve na primeira fase, você estipula quantos poços,
qual a profundidade, se você vai chegar na cota da água ou não vai, perfil geológico. Você coleta amostras de solo e de água, manda para um laboratório e ele vai te dar concentrações das substâncias químicas de interesse que você solicitou. Se tem um posto perto, você vai pedir, que a gente chama de hidrocarbonetos, né, que são compostos que estão presentes nos combustíveis. Se você estava numa indústria química, você vê qual era aquela atividade e você pede a análise daquelas substâncias químicas. Se tiver dentro do padrão, de novo você vai para o órgão e fala, olha, eu acredito que pode parar por aqui, ou acredito que tem que seguir. E aí, se não, todo mundo sai do prédio, correndo? Não ainda. Ainda não. Pode acontecer. O protocolo é assim, porque em algum momento você pode ter uma substância que percolou, que está no solo, ou que está no lençol freático, no aquífero, e que ela é, por exemplo, inflamável. Então você pode ter um acúmulo de gases, né, importante, e isso, em algum momento, ele vai vazar por algum lugar. Né? Então é mais natural que ele vaze próximo à área onde... E aí você pode ter risco de explosão, ou seja, um risco iminente à vida, à saúde daquele morador. Aí você pode ter uma aí envolve defesa civil, você pode ter que evacuar o local. Pode ter que evacuar. Mas aí se for, né, por essa questão que você comentou das indústrias, dos postos de gasolina, tem remediação? Tem. Se constatou, o condomínio está em área contaminada? Tem. Então eu vou resumir um pouquinho as outras fases. Depois da confirmatória, você vai para a detalhada, que você vai ver o comportamento, se o lençol, o aquífero se movimenta para lá ou para cá, se isso expandiu, está concentrado, tal. Depois da confirmatória, você vai para o plano de remediação. Perfeito. Tá? Então você vai falar assim, olha, por conta do que tem aqui, por conta da concentração e tudo mais, nós vamos aplicar a seguinte técnica. E existem várias técnicas que vão desde você remover todo o solo e mandar para um aterro ou para uma unidade de tratamento, até você usar reagentes químicos e biológicos que reajam com aquela substância e gerem uma outra substância, porque não tem como, né? Na natureza Pura química. É pura química. Então, você precisa degradar aquilo com o intuito de gerar uma substância, produto, que não seja prejudicial. Né? Perfeito. Então, você faz o plano. Quando você faz o plano, você protocola, o órgão ambiental vai te dizer se segue ou não. Fez o plano, você tem vocês têm os monitoramentos, né? Antigamente era 4 campanhas semestrais, agora fica meio a cargo do órgão e do técnico decidir. Você vai fazer aquelas campanhas e a cada campanha você monitora de novo. E aí você vai ver o padrão de comportamento dessa substância e da concentração dela. Quando você termina esse plano de remediação, você faz um laudo final, e aí você tem um documento que chama solicitação de alteração de uso do imóvel. Tá? Então você vê que começa do uso pretérito e termina com a alteração do uso, que é justamente onde a proximidade, a área contaminada e ambiente de moradia começa, né? Entendi. Então você vê que faz sentido a linha de raciocínio. Então você vai dizer assim, olha, aqui eu vou construir então uma escola, ou um hospital, ou um condomínio residencial, ou vou fazer uma outra indústria. Então, em função do uso que você vai atribuir, o órgão ambiental, isso já é sabido, tá? Não é uma decisão monocromática, né? Mas em função do uso que você pretende ter, você vai aumentar ou diminuir o rigor da concentração daquela substância. Mas aí isso você está falando, por exemplo, para um condomínio que vai ser construído. Isso. Eu imagino que hoje tem condomínios construídos em áreas contaminadas. Sim, existem. Nesse caso, você pode ter que repetir o protocolo desde a preliminar até o plano de remediação, ou você pode ter ali, você pode encontrar algumas evidências, alguns estudos anteriores, outros processos dentro do órgão ambiental que já olharam aquela área. O fato é o seguinte, a remediação tem que ser feita. Tá. A remediação tem que ser feita. E tem como, mesmo que o condomínio tiver construído, hoje tem tecnologia para isso? Tem como. Tá. E você até comentou, né, de talvez um link da CETESB, que você consegue ver, né, se o local é contaminado. Isso. A gente vai deixar o link para vocês, para os espectadores aí, mas é muito simples o uso, tá? Porque você pode consultar por CEP, por matrícula, por bairro, por região. Então, quando se identificou esse risco, né, esse perigo iminente, começou-se a trabalhar com a necessidade de você informar a população, né? Então hoje você vai lá nesse link, você digita o seu CEP ou a matrícula do seu imóvel e você vai ver se aquela área, se ela está confirmadamente contaminada, se ela está em suspeita, se ela já está em remediação. O bom é o seguinte, né? Se você entrar lá e não achar, é o melhor dos mundos, né? Se você achar, é porque alguma coisinha tem. Exato. Só uma observação importante.
aqui em São Paulo, esse link funciona para os moradores aqui de São Paulo. Do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. Uma coisa importante é que a CETESB não mapeou o estado inteiro. Entendi. Então tem áreas que ainda não foram foco. Não, tá? Então o fato de você não encontrar ali é um bom sinal. Porque eles estão indo no cara que eles imaginam mais potencial. Isso, mas não é definitivo. Para ter certeza absoluta, Lê, tem que soltar esse processo, fazer uma análise preliminar e começar pelo menos uma confirmatória. É necessário algum tipo de investimento, não é proibitivo, mas é um investimento importante, porque aí você consegue ter certeza absoluta do teu site especificamente. Porque às vezes você está num local, Ale, e não tem. Você faz hoje uma zona, não tem. Mas por alguma iniciativa de um imóvel adjacente, ele pode ter perfurado, ele pode ter tirado a amostra, isso pode ter mudado o comportamento desse sistema, e aí a contaminação pode chegar no subsolo do seu. E aí eu quero entrar. O que a BR+10 faz e como ela pode ajudar o síndico aí que está nos assistindo? A gente faz de ponta a ponta, Lê, de tudo. Então você vê em todas essas fases, preliminar, confirmatória, detalhada, o plano de remediação. Em qualquer uma dessas fases, se identifica-se um risco iminente, a gente faz um plano de atendimento à saúde humana, né, de contenção à saúde humana, e a gente vai até o final com a solicitação de alteração do uso, ou de permissão do uso, ou de liberação do uso, com os mecanismos, porque veja bem, é possível a gente morar, né, numa área contaminada, num apartamento, numa casa, sem ter nenhum tipo de risco à sua saúde. Tá? Porque aí só que você tem protocolos. Você pode não poder usar a água subterrânea, você pode não poder perfurar, pode não poder construir, o potencial construtivo do seu imóvel pode ser menor. Então, mas são controles, tá? Então você não precisa claro que ninguém quer morar sobre uma área contaminada, imagino eu, né? Não é uma coisa agradável, mas ela pode ser seguro você morar numa área dessa. Tá? Entendi. Então qualquer etapa desse processo, a BR está habilitada e habituada, né, a atuar. E qual que é o site, Leandro? Nosso site é www.br+10.com.br. BR mais por extenso e o 10 numeral 10.com.br. Beleza. Leandro, muito obrigado pela conversa. Foi de suma importância. Eu tenho certeza que muitos síndicos que estão assistindo não tinham ideia disso. Certeza que vão procurar saber mais. Te agradeço demais e fica o convite para você voltar mais vezes. A hora que você quiser. Eu agradeço muito e é um trabalho extremamente importante, porque quando você fala no condomínio, você está falando com as pessoas. E são essas pessoas que depois mudam tudo, né? Mudam a política, mudam a economia, mudam o ambiente de trabalho. Então, parabéns aí pela iniciativa. Sucesso total. Sempre que precisar, só contar com a gente. Obrigado, Leandro. Bom, pessoal, estamos finalizando mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo, que é muito importante. E também não se esqueçam, sustentabilidade começa em casa.